sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Então nós precisamos entender que antes da fundação do mundo, Cristo, Ele deu como garantia por nós. Você tem que entender que no êxodo de Cristo, o êxodo da igreja, o êxodo de Israel, tudo está ali no santuário. É só um Deus perfeito para fazer coisas tão impressionantes. Então, olha, a festa de tabernáculos era ali a última festa do outono. E é exatamente quando Cristo nasce. Porque quando diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque muitos falam habitou. Mas a palavra que se usa em Hebreus para tabernáculo é a mesma que diz aí habitou. Então a melhor tradução no hebraico é tabernaculou entre nós. Então Cristo, ele nasce na festa de tabernáculos. A semente. Você lembra que no inverno e logo depois que acaba o outono vem o inverno, nós estudamos sobre as festas para nos dar base para entendermos isso. Então, no inverno a semente morria para germinar e dar frutos, e frutos em abundância. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, precisamos entender o teu êxodo. Nós vimos a cruz, os formatos em formato de cruz, os móveis, entendemos sua descida, sua ascensão, entendemos o teu caminho de uma forma visual. Agora nós precisamos entender a tua palavra. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Nós viemos aqui para te adorar, te bendizer, te buscar, Pai, nas primeiras horas do dia. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria que você entendesse e abrisse sua Bíblia em Hebreus 13, o verso 20 e o verso 21. E nós vamos ler Hebreus, então, verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, cumprirdes sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, Jesus Cristo, a quem seja a glória por todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos entender que Cristo, ele deu a sua vida como garantia desde a fundação do século. Sabe, Adão e Eva, eles pecaram. E quando eles pecaram, o que entrou? O pecado. E o salário do pecado é a morte. Então vamos ver Apocalipse 13, verso 8. Diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo, ele deu o seu sangue desde a fundação do mundo. Lá em 1 Pedro nós vimos que foi antes da fundação do mundo. Cristo não foi pego de surpresa. O Pai não foi pego de surpresa de forma alguma. Ele já tinha um plano da redenção. A semente foi dada antes da fundação. Isso é o plano da salvação. E nós vamos ver exatamente isso em Zacarias 6, verso 3. Acompanhe na sua Bíblia. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus. E só o Espírito Santo que pode nos conduzir para que possamos entender de forma clara,
de forma objetiva, de forma como Cristo quer nos ensinar. E nós só entenderemos de uma forma clara, buscando o Espírito Santo. Então, Zacarias 6, verso 13. Acompanhe comigo. 6, verso 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e sempre sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos o ofício. Então, o plano da salvação: Cristo viria, ele morreria, mas ele ressuscitaria, sentaria no seu trono. Então, Adão e Eva eram perfeitos. Quando pecam, trazem a escravidão para a raça humana. Hebreus 2. Abra sua Bíblia em Hebreus 2 e nós vamos ver no verso 14 e no verso 15. Abra comigo, rapidinho, Hebreus 2, do 14 até o 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que sua morte destruísse aquele quem tem poder da morte. Quem tem poder da morte? O maligno, a saber, o diabo. Então aqui está bem claro. Então aqui em Hebreus nós temos a situação depois do pecado. E a situação depois do pecado era o quê? De escravidão. Aqui diz que os filhos têm participação. Quem são os filhos? Nós! Eles todos nos tornamos o quê? Escravos. E só somos livres em Cristo Jesus. Então, livrar é o que Cristo veio nos fazer. Livrar, porque éramos o quê? Éramos escravos. E em Cristo Jesus nós somos o quê? Somos livres. Porém, Deus havia plantado a semente da salvação. O pecado, ele não pegou Deus de surpresa. O homem e a mulher pecaram. Trouxe o inverno, porque o inverno é o quê? Trevas, escuridão. Vocês lembram que no êxodo de Israel, o inverno foi o período ali no Egito? Escravidão, inverno. E qual é o período do inverno do homem? Onde começa? Exatamente na queda do homem. Ali veio escuridão, veio trevas, veio escravidão. Então Romanos diz que todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Não há um justo sequer. Só há um justo. Só há justo quem aceita Cristo, quando ele imputa a sua justiça em nós. Sem Cristo não há um justo sequer. Nenhum. Porque todos pecaram. E é inverno, é obscuridade. E o que é obscuridade na Bíblia? Obscuridade na Bíblia é pecado. Inverno de frio, inverno de infertilidade. Você sabe qual era a primeira festa que dava início de esperança? E essa festa essa festa é a única que eu não estudei com vocês, mas nós vamos estudar. Eu gostaria de estudar mais próximo ali de dezembro, do Natal. Mas se o Espírito Santo conduzir para que a gente entenda um pouco, nós também vamos abrir um pouco o leque, porque eu já abri um pouquinho o leque para vocês. Então, depois que vinha ali o outono, começava o inverno. E qual que era a primeira festa que dava esperança? Luzes e dedicação. Só que esta festa, ela só passa a existir quando os gregos, eles contaminam o templo, eles levam porcos para o altar do templo e eles fazem uma bagunça no templo de Deus. Então a família de Matitiarro, os macabeus, eles vêm e eles vencem. E ali eles fazem a festa de Hanukkah. E a festa de Hanukkah, o candelabro dentro do santuário, ele tem 7 braços. Mas o candelabro da festa de Hanukkah, ele tem quantos braços? 8. Então, na festa de luzes e dedicação, na festa ali,
onde se dedicou o altar. E esse altar foi dedicado. Por que ele precisava ser dedicado? Lembra que Satanás não queria deixar o povo sair da Babilônia? Por quê? Porque se eles saíssem, eles iam voltar o quê? A fazer os sacrifícios. E os sacrifícios apontavam para quem? Para o Messias. Então, se esse altar tivesse contaminado, o Messias não poderia ser dedicado. E nós vamos ver que o altar de sacrifício, você entende que Jesus será dedicado ali no templo. Então, olha assim, quando acontece ali o helenismo, que eles entram e contaminam o templo, contaminam todos os azeites. Então a família dos Macabeus, eles lutaram sozinhos. E quando eles acharam azeite, tinha azeite para um dia. E o azeite precisava de 7 dias para que ele se tornasse puro, para que ele se tornasse imaculado. E eles só tinham pote para um dia. Porém, aquele azeite durou 8 dias, porque quando se acendia o candelabro, não se poderia mais apagar. Então, o altar de sacrifício indicava que sobre esse altar, que havia sido que o menino a quem os profetas tinham dito, ele haveria de nascer e ser consagrado neste templo. E esse menino iria morrer para libertar a raça humana da escravidão do pecado. Porque um raio de esperança nós vamos encontrar na festa das luzes e dedicação. É muito importante. Então abra sua Bíblia. Nós vamos continuar amanhã, mas abra sua Bíblia em Lucas 1 e nós vamos ler esse capítulo praticamente todo e você vai se maravilhar. Agora, primeiro tem o nascimento de João Batista. Depois que tem o nascimento de João Batista, nós vamos ver o nascimento de Jesus. E qual era o dia em que se dedicava as crianças no templo? Qual era o dia? No 8º dia. E você acha que isso é por um acaso? Não era. Então, leia comigo. Lucas 1:59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, a quem dar-lhe-á o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ela deve ter chamado de João. Disseram, mas não há nenhum João na sua parentela. E quando leva ali a plaquinha, eu gostaria que você lesse esse capítulo e amanhã nós vamos continuar. Nós vamos continuar para entender. E você sabe qual que é o simbolismo da festa de Hanukkah? Você sabe qual que é o símbolo? O símbolo é o candelabro de 8 braços. Então, no santuário, tem o candelabro de 7 braços. E Hanukkah tem 8 braços, o 8º dia. Esta festa é em dezembro. E no 8º dia, traz ao templo para ser dedicado. Essa criança, João foi dedicado no 8º dia. Mas quem mais foi dedicado no 8º dia? Nós vamos ver neste capítulo que Jesus também foi dedicado no 8º dia. E o 8º dia era dia de dedicação. E nós vamos ver que Jesus foi dedicado no 8º dia e depois, quando Jesus já era adulto, ele participa. A Bíblia diz que ele participa da festa das luzes e dedicação. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você vai se maravilhar com o êxodo de Cristo. Eu dei todo vamos dizer, um amparado. Me fugiu a palavra para vocês entenderem. Nós fomos visualizando a cruz e agora nós vamos entrar profundo no êxodo de Cristo. Deus te abençoe.